Olá, vou dar mais uma passadinha aqui na segunda parte do experimento de choques bidimensionais para ajudar vocês a confecção do relatório. Então, inicialmente, devemos pensar sempre na nossa simulação com as condições necessárias. Eu coloquei algumas condições aqui. Vou pedir para executar a simulação. E aí eu avalio, primeira coisa, onde ocorreu o choque. Esse meu choque ocorreu perto dos 8 segundos. Então esse é um referencial para a gente depois procurar as informações do que ocorreu antes do choque e o que ocorreu depois do choque. Então antes do choque, veja, eu consigo avaliar a velocidade de cada uma das partículas sempre olhando a posição dela. Como eu tenho a posição da partícula 1 variando apenas em x, em y ela não variou, então basicamente o resultado sairá através desses números. Eu devo, para achar o deslocamento da partícula, ver o quanto ela deslocou em x, o quanto ela deslocou em y e fazer um Pitágoras para ele. Como em y ela não deslocou nada, em x eu faço a diferença, aplico o Pitágoras e eu sei então qual foi o deslocamento. Se eu quero calcular a velocidade, eu faço o deslocamento por tempo. O tempo, 7,20 segundos até 7,30. Então transcorre aqui 0,10 segundos. Espaço sobre tempo me dá a velocidade. A mesma coisa eu faço para a partícula 2. Só que a partícula 2, veja, na simulação ela estava em repouso. Ela não alterou a posição x nem y. Então, logicamente, o deslocamento dela é zero, a velocidade também é zero. A partir do cálculo da velocidade, eu vou analisar a quantidade de movimento. Vendo agora que a quantidade de movimento, sendo uma grandeza vetorial, o vetor quantidade de movimento vai depender do vetor velocidade. Então, se eu quero analisar a quantidade de movimento que o sistema possui no início, eu vou olhar a quantidade de movimento da partícula 1 mais a quantidade da 2. Se olhar apenas a parte escalar, a quantidade que existe no início, ela é a massa da 1 vezes a velocidade da 1, já que a 2 não tem velocidade, então ela não vai ter quantidade de movimento. Então, fazendo a massa da 1 vezes a velocidade da 1, eu acho a quantidade de movimento que o sistema possui no início. Essa quantidade, como a quantidade depende da velocidade e a velocidade era horizontal, então eu vou representar esse vetor por um vetor que na minha escala, lá no papel milimetrado, se é um vetor de 109, eu posso representar lá como sendo um vetor horizontal numa escala de 10, com 10,95 centímetros, com 10,9 centímetros. Então, esse é o meu vetor quantidade de movimento no início. Depois do choque, faço a mesma análise. A única diferença agora é que após o choque, tanto a esfera 1 quanto a 2 tem deslocamento, tem alteração, tanto do x quanto do y. Então, eu faço um cálculo com um pouquinho mais de cuidado. Qual que é a quantidade, qual que é o deslocamento da partícula 1? Em x, de 284,19 para 284,50. Então, faço a diferença, 0,31. Faço a diferença do y. O quadrado deles vai dar o Pitágoras e o deslocamento. De novo, o deslocamento pelo tempo é velocidade. Mesma coisa para a partícula 2. Ela sai do 315 para o 318. Então, faço a diferença em x e faço a diferença em y. A única coisa a prestar atenção é que a diferença em y, no nosso referencial, ela passou de 4,61 para 5,63. Então, em relação ao meu referencial, ela está descendo, enquanto a partícula 1, do 9 ela foi para o 10, ela está subindo. Então, eu tenho deslocamento e tenho a velocidade. Quantidade de movimento após o choque é o resultado de dois vetores. Vou fazer o cálculo em separado de cada um. E aí agora eu vou me preocupar como fazer a soma desses dois vetores.
Veja, então, a quantidade de movimento da partícula 1 eu tenho o valor, e se eu resgatar lá a ideia de qual é o deslocamento, ela havia andado 0,31 para a direita e 1,02 para cima. Então eu começo aqui representando essa reta suporte azul que está seguindo essa representação. Numa escala de 10, deixa eu voltar lá. Numa escala de 10, se eu falar que ela anda 3,1 quadradinhos para a direita, ela tem que andar 10,2 quadradinhos para cima. Então foi essa representação para essa reta azul. Eu fiz ela subir 10 quadradinhos e andar 3 para a direita. Mesma coisa, eu já fiz a reta suporte, a outra em azul, para o deslocamento da partícula 2. Ela teria que andar 33 quadradinhos para a direita e 10,2 para baixo. Então, desenhei a reta 2. E aí eu vou colocar o vetor. Se eu vou representar numa escala de 10, então o vetor Q1 ele está valendo 3,4 centímetros. Eu vou representar o vetor Q1 valendo 3,4. 3,4, acabando exatamente no encontro aqui das duas retas suportes. E aí eu começo a desenhar o vetor Q2 com 10,4. O vetor resultante deve começar no primeiro e terminar no último. Fazendo essa representação, gente, em cima de um papel milimetrado, você irá comparar a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial do sistema em todas as representações. Isso é muito importante de ser entendido. Tudo jóia? Então, aquele abraço.